Bom dia, pessoal. Sejam mais que bem-vindos ao nosso novo vídeo no canal, FATWERG Cultural, dentro dessa nova subpasta do canal, que é a FATWERG Extensão Meio Ambiente. Meu nome é Gabriel e o assunto do vídeo de hoje será as principais diferenças entre o efeito estufa e o aquecimento global. Termos esses muito recorrentes na mídia, em nossas vidas, e que muitas vezes acabamos não dando a devida atenção para as suas principais diferenças. Então, venha comigo nesse novo vídeo e irei explicar para vocês, da forma mais didática possível, as principais diferenças entre esses dois e também com um adendo sobre o fenômeno à parte, escurecimento global. Tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, os senhores podem usar a nossa aba de comentários aqui embaixo. Vou pedir novamente para que se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. E se caso tenham interesse em algum tipo de vídeo relacionado à cultura, além de meio ambiente, podem também dar uma olhadinha das nossas outras playlists do canal, tá bom? Sejam bem-vindos e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar pelo início, né? Creio que a linha cronológica que eu vou fazer vai facilitar o entendimento de todo mundo. Mas, basicamente, iniciando pelo efeito estufa. O que seria o efeito estufa? Algo que nós tanto ouvimos falar nos jornais, nas revistas, em algumas publicações sobre meio ambiente, nas redes sociais, etc. E até nos nossos livros didáticos. O efeito estufa é um efeito benéfico e extremamente necessário para a existência de vida na Terra. Ele nada mais é do que a capacidade de alguns gases em específico, com altas concentrações na nossa atmosfera, de reter radiação solar, transformando essa radiação em energia térmica, ou seja, calor. E é basicamente a capacidade do nosso planeta reter calor. Porém, isso tem um equilíbrio muito tênue, né, vamos dizer assim. Porque um planeta sem efeito estufa, como por exemplo o planeta Netuno, do nosso sistema solar, na qual não há efeito estufa, e é composto basicamente de água, tem temperaturas assim extremas, com amplitude térmica elevadíssima. Por quê? Dado a inexistência do efeito estufa, nós temos durante o dia, com o Sol iluminando a superfície A daquele planeta, temperaturas absurdas, já que o calor não é absorvido e nem distribuído ao longo da atmosfera daquele planeta, onde você pode ter facilmente aí temperaturas que chegam a 120 graus, 200 graus ou até 300 graus, dependendo da proximidade com a nossa estrela-mãe. E em contrapartida, à noite, quando essa mesma superfície A está no lado escuro do planeta, ou seja, não está mais sendo iluminada pelo Sol, dado também a falta desse efeito estufa, essa mesma superfície pode adquirir temperaturas da classe menos 50, menos 100 ou até menos 120 graus Celsius. Ou seja, uma amplitude térmica, uma disparidade térmica muito grande que impossibilita, sim, a existência de vida. Pois, como nós sabemos até agora, até o momento, algumas existências para a vida inteligente, no caso, tomando como exemplo nós, seres humanos, é a presença de oxigênio, água e calor, na medida certa, claro. Então, o efeito estufa ele se faz necessário justamente para a nossa existência, a existência da vida na Terra, tanto a vida multicelular quanto a vida inteligente, que por um acaso também seria multicelular, como é o caso de nós, seres humanos. O problema todo do efeito estufa é que ele tem como um dos principais vetores, principais gases, o gás metano, o CO2, o vapor d'água e alguns gases que a gente vai ver daqui para frente, no caso, quando eu estiver me referindo ao aquecimento global, que são os gases CFC, que são gases com um alto potencial de reter essa radiação e assim você conseguir aquecer a superfície do planeta por mais tempo. Como sabemos, o calor específico da água ele é bem alto, né? Então, devido a isso, devido a esse valor alto que ele tem, a água demora para aquecer, mas uma vez aquecida, ela demora para resfriar. E ela exerce um papel fundamental, assim como o CO2 e o gás metano, no nosso efeito estufa, justamente por esse efeito sanfona que ele causa. Onde ele demora muito para aquecer durante o dia, mas uma vez que ele aquece o suficiente para manter o planeta aquecido durante a noite. A média global do planeta, ideal,
varia na faixa de 22 a 25 graus Celsius, na média global, considerando desde o Monte Himalaia, por exemplo, com temperaturas abaixo de zero, até a cidade de Manaus, no coração da floresta amazônica, uma floresta umbrófila, muito densa, latifoliada e com uma amplitude térmica muito alta por ser uma floresta equatorial, onde você facilmente encontra temperaturas diárias de 35, 36 graus Celsius, no caso. Então, a média global, ela nada mais é do que você pegar todos os valores de temperatura que você tem ao longo do seu globo, sejam esses valores próximos ou extremamente distantes, e fazer uma média deles. Então, 1 grau em média, quando é aumentado, considerando tantos locais que nós temos no nosso planeta com tanta diversificação de temperatura, é muita coisa. E quando diminui também, muita coisa. Mas enfim, o efeito estufa é basicamente isso, a capacidade que o nosso planeta tem de reter calor para assim ter um ambiente mais propício à vida, não tendo uma temperatura nem muito baixa, nem muito alta, evitando os extremos, correto? Então, devido a isso, nós entramos agora no assunto-chave, que é justamente o aquecimento global, que diferentemente do efeito estufa, que é algo benéfico e natural do nosso planeta, o aquecimento global tem muito a ver com a atividade antrópica do homem, dado que, se a gente for pegar para comparar, segundo alguns dados, desde a Revolução Industrial, desde a primeira Revolução Industrial, ainda no século XVIII, até hoje, estima-se que a ação direta do homem, ou seja, o antropocentrismo, diretamente está associado a um aumento de 0,5 até 1,2 graus na média global. Como me referi anteriormente, a média global é um valor muito, mas muito importante para nós sabermos a quantidade de calor que o nosso planeta está retendo a mais ou a menos quando ela diminui. Lembrando que a média é justamente feita com esses ambientes que podem ser totalmente distintos, desde uma floresta de tundra até uma floresta equatorial. Então, devido a isso, é a importância que nós devemos dar a esse valor da média como um termômetro, vamos dizer assim, para sabermos até onde nós estamos indo em relação ao nosso planeta. O efeito estufa é algo natural e benéfico. O aquecimento global nada mais é do que o desequilíbrio desse efeito estufa. Por quê? Assim como tudo na natureza, nós necessitamos de um equilíbrio tênue para que as coisas funcionem. O aquecimento global, ele entra como um catalisador do efeito estufa, vamos dizer assim. Então, ele aumenta uma atividade que já seria natural do efeito estufa, que a tendência do efeito estufa era justamente ir aumentando com o tempo. Só que o processo que deveria levar milhares, milhões de anos, graças ao aquecimento global como catalisador, acontece em alguns milhares de anos, algumas centenas de anos. Tanto é que nós aumentamos, em média, 1,2 graus Celsius na nossa temperatura média desde a primeira Revolução Industrial. E isso não tem nem 1000 anos, ou seja, não tem nem um milênio. Idade que, considerando os valores geológicos do nosso planeta, é como se fosse literalmente ontem. Então, dado a isso, o aquecimento global nada mais é do que o impulsionamento do efeito estufa, para mais ou para menos, mas pelo que o próprio nome sugere, geralmente para mais, né, para mais, dessa temperatura. O aquecimento global, um dos seus principais responsáveis é a queima de combustíveis fósseis. E por que falamos tanto da primeira Revolução Industrial? Porque foi justamente nela que os grandes centros urbanos começaram, né, definitivamente, a expurgar gases poluentes do efeito estufa em grande quantidade, como, por exemplo, na queima do carvão mineral. Posteriormente, com a segunda Revolução Industrial, nós tivemos o petróleo e assim por diante. Então, é graças a esses grandes marcos da natureza humana, como a Revolução Industrial, que nós podemos falar do período antropocêntrico, que é basicamente o período de ação humana mais intensa nas eras geológicas do nosso planeta. Ou seja, o aquecimento global ele é ruim, ele não é benéfico para o nosso planeta,
justamente por ele acelerar um processo que, em tese, já iria acontecer, só que um processo que iria acontecer em milhões, bilhões de anos, ele faz acontecer em alguns milhares de anos, algumas centenas de anos. Então é por isso que ele é tão ruim para a vida na Terra e principalmente para a vida humana na Terra também. Além do aquecimento global, nós temos também o irmão gêmeo dele, vamos dizer assim, chamado de escurecimento global. O escurecimento global ainda tem suas causas um pouco inconclusivas, mas o que sabemos até agora em relação a esse fenômeno é que um dos principais responsáveis por ele são os aerosóis, né, que deixam partículas em suspensão. O que seria esse escurecimento global? Bom, como o próprio nome sugere, é o escurecimento da nossa Terra, o escurecimento da nossa atmosfera. Traduzindo em termos um pouco mais técnicos, né? Esse escurecimento nada mais é do que partículas que não conseguem reter, né? Não conseguem transmitir a radiação solar para o nosso planeta, a luz solar para o nosso planeta. São partículas que bloqueiam, partículas opacas. E essas partículas em suspensão na nossa atmosfera, quando em grande quantidade, começam a bloquear a radiação solar de tal maneira que o planeta começa a esfriar, mas não de um jeito natural, e sim de um jeito ruim, porque ele esfria demais, vamos dizer assim. Algumas áreas esfriam demais justamente porque não tem a presença de luz solar o suficiente. E isso, por sua vez, causa um grande impacto no ecossistema local. Por exemplo, se estivermos falando de uma floresta tropical, latifoliada, que necessita muito de radiação solar, e você tem um fenômeno de escurecimento global, você está falando da morte, basicamente, de todas as plantas daquela floresta. Em sua grande maioria, 80% da floresta. Justamente porque não haverá radiação solar o suficiente para aquele tipo de planta que tem a folha latifoliada. Justamente por conta do escurecimento global, um dos principais fatores que contribui para que ele seja dispersado é a chuva. Porque quando nós temos chuva, nós temos uma lavagem do nosso céu, visto que a água carrega aquele material particulado de volta ao solo. Então a chuva é benéfica para impedir o escurecimento global. Contudo, em áreas onde você não consegue ter uma quantidade pluviométrica suficiente e você tem um escurecimento global, como é o caso dos grandes centros, os centros urbanos com a inversão térmica e com as ilhas de calor, por exemplo, você prejudica a formação de chuva e você mantém aqueles particulados por muito tempo. Um exemplo simples do nosso dia a dia que nós podemos ter aqui no nosso Brasil é a cidade de São Paulo, onde a concentração da frota de veículos é tamanha que em algumas vezes, alguns dias, você olha para a cidade de São Paulo e o céu dela está completamente cinza, completamente escuro, como se tivesse uma camada de poluição ali. E é literalmente isso. Dependendo do tamanho, da altitude dessa camada de poluição, você pode prejudicar a formação de chuva, visto que a chuva ela se forma justamente entre a troposfera e a estratosfera, também conhecida como tropopausa. Então, dependendo da altura, né, da altitude que essas partículas alcançarem, você pode sim interferir no ciclo das chuvas. E mesmo quando elas estão baixas, dependendo como elas impedem a circulação de ar embaixo delas, você acaba não conseguindo formar um material pluviométrico também para fazer essa lavagem nesse material particulado, que é justamente o CO2, o monóxido de carbono também, alguns radicais livres de enxofre e por aí vai. Bom, o escurecimento global, ele mascara um pouco o aquecimento global, justamente por essa característica dele diminuir um pouco a temperatura. Claro que temporariamente, mas ainda assim diminui. Por isso, nós vemos que, apesar de falarmos tanto do aquecimento global, em alguns lugares do planeta, o que está havendo é um resfriamento desses locais. E isso também é efeito do aquecimento global. Porque como o nosso planeta ele é uma elipse, né? Ele é uma geóide, ele basicamente consegue condensar tudo aquilo que nós fazemos nele todo. Então, dificilmente uma coisa que eu poluo, uma grande floresta que eu poluo no Brasil, essa poluição vai ficar só no Brasil, vai ser uma poluição apenas local. Dificilmente. Se for em grande quantidade,
essa poluição muito provavelmente vai circundar o planeta devido à nossa corrente de ar que nós temos no nosso planeta, nossas correntes. O resfriamento do globo muitas vezes acontece pela inversão das correntes marítimas, que são as principais responsáveis, não é, para que nós tenhamos uma boa circulação do todo o calor que nós produzimos no planeta. No caso do Brasil, nosso litoral é predominantemente composto de correntes marítimas quentes, e no caso da Suíça, dos países nórdicos, ele é predominantemente composto de correntes frias, correntes geladas. O que acontece com o advento do aquecimento global é a inversão dessas correntes. Ou seja, o Brasil, que está numa área predominantemente tropical, e um pedacinho dele ali está bem na linha do Equador, acaba não conseguindo deslocar essa sua corrente marítima quente para as áreas frias, porque ocorre uma inversão, um bloqueio natural dado às temperaturas extremas ocorrendo no planeta. E isso faz com que essa corrente marítima, que está no litoral brasileiro, que, por exemplo, deveria subir até uma parte dos Estados Unidos, não consiga chegar até lá. Ela vai até o meio do caminho e ela volta, né? Ela tem uma inflexão, ela sofre uma inflexão. Essa inflexão faz com que aquela água daquela corrente quente não chegue até o local mais frio, o local temperado, onde ela deveria chegar, levando assim o calor para aquele local temperado, e também impede que aquela corrente fria resfrie essa água quente para ela retornar ao Brasil. Basicamente, né, colocando em termos mais simples, os locais que são quentes ficam ainda mais quentes, muito quentes, porque eles não conseguem justamente ter esse efeito radiador, né? De você resfriar um pouco a sua água para depois colocar ela de novo, para ela resfriar a temperatura um pouco nesse ambiente quente e ele aquecer essa água novamente para aí essa água buscar o resfriamento dela numa zona mais temperada. Consequentemente, aumentando a temperatura daquela zona temperada e depois aquela zona temperada resfria a água e assim por diante, nesse ciclo, né, tão essencial para o nosso planeta. Bom, basicamente é isso. Algumas considerações finais que nós temos seriam sobre o efeito El Niño e Laninha, né, que também ficaram um pouco famosos ultimamente, desde 2015 aqui no Brasil, né, você ouve falar um pouco deles nas redes sociais, nos nossos jornais, na televisão. Já foram assuntos de prova, do Enem, de alguns vestibulares, por exemplo. Mas, basicamente, tanto o El Niño quanto a Laninha não tem exatamente uma explicação concreta. Assim, a gente não tem uma causa em comum. Ele acontece porque ele acontece. Nós sabemos o que ele causa, mas não sabemos qual é a origem dele. Os cientistas ainda divergem muito a respeito disso. Então, mas basicamente dando um resumo rápido sobre o El Niño. Bom, o El Niño basicamente é o nome que nós damos para o fenômeno marítimo atmosférico ou oceano atmosférico do aquecimento anormal das águas do Pacífico tropical. E justamente como já me referi anteriormente, o nosso oceano ele é um grande radiador do nosso planeta, assim. Ele é um grande distribuidor do calor do nosso planeta, os nossos oceanos, no caso, todos eles, no geral. Esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tem como efeito, no Brasil, geralmente a diminuição do índice pluviométrico da região da Floresta Amazônica, principalmente ali mais perto do leste da Amazônia, né? E uma considerável diminuição no regime pluviométrico do Nordeste também, ou seja, ele gera uma seca no Nordeste, muito considerável, e uma seca não tão perceptível, mas ainda assim perceptível na Amazônia. Eu falo não tão perceptível porque, como a Amazônia é uma floresta equatorial, ela normalmente tem 2.000 milímetros de de precipitação anual. Então, uma redução considerável nisso seria, ela, por exemplo, vai para 1.000 milímetros de precipitação. O que, para um clima semiárido como o Nordeste, é muito. Mas para um clima úmido da Amazônia, é pouco, assim, muito pouco. A metade do que ela deveria ter. Em contrapartida, na região sudeste do nosso país, o El Niño geralmente costuma provocar ondas de calor muito fortes. Então, o clima fica muito quente.
não necessariamente úmido, e sim quente. Dentro dessa parte mais litorânea que nós temos aí, né, do Planalto litorâneo ali, que envolve o litoral do nosso Brasil, pegando ali principalmente os estados da Bahia, alguns estados do Nordeste, mas em geral, um pedacinho ali da Bahia, quase Vale do Jequitinhonha, um pouco mais para baixo ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, toda essa parte do nosso litoral, um pouquinho ali da metade da Bahia para baixo, que a gente já pode considerar como uma influência maior da região sudeste, nem tanto nós da temos nordeste, justamente esse efeito de aumentar a nossa temperatura. Não necessariamente isso inclui aumentar os índices pluviométricos, mas geralmente quando o El Niño atua, nós também temos um elevado nível de precipitação na região sul do nosso país. Então no sul chove muito, no sudeste fica muito quente, não necessariamente úmido, no nordeste e no norte fica um clima mais seco. Porém, o norte, como ainda tem a influência da floresta amazônica, ainda fica um clima seco com algumas chuvas. Mas principalmente nessa região do leste é onde nós encontramos a maior incidência de incêndios florestais durante a ação do El Niño. E a Laninha é justamente o contrário. É o resfriamento anormal das águas do Pacífico, né? Principalmente o Pacífico tropical. E os efeitos que ela causa no Brasil são basicamente os mesmos do El Niño, só que trocados. Você tem uma grande incidência de chuvas, às vezes até exacerbada, que causa algumas perdas, tanto humanas quanto materiais, na região norte e nordeste, e você tem uma seca enorme na região do centro-sul do Brasil, no caso. Então, podemos citar, por exemplo, a crise dos reservatórios do Cantareira, em São Paulo, as crises de abastecimento de água no estado do Rio de Janeiro, com o nosso rio Paraíba do Sul, perdendo metade da sua vazão, tendo uma ligeira redução na quantidade de água que ele consegue transportar e assim por diante. Então, basicamente, como adendo de curiosidade, o El Niño e Laninha são esses dois fenômenos que nós ainda não sabemos a origem, mas sabemos o que causa, né? Que começaram a ficar um pouco mais famosos para o público geral em meados de 2014, 2015, como começaram a sair mais nas televisões e até serem assuntos de prova. Enfim, espero que os senhores tenham gostado. Lembrando que se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo, na nossa caixa de comentários. Se gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos para aumentar o alcance do nosso canal. Lembrando que, se tiverem qualquer sugestão, qualquer crítica ou algo do gênero, também podem deixar aqui nos comentários. E assim que possível, nós leremos e daremos o retorno para vocês. Tchau, gente!